Amém. Glória a Deus. É isso. O Senhor é bom. Vamos lá. Senti que deu uma travadinha, mas acho que voltou, né? A sua voz não tá travando. Às vezes a imagem dá uma travada. É, tá. O mais importante é a voz mesmo. Vamos lá. Enquanto o restante da galera vai entrando, hoje eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que queima no meu coração. Acredito que é o assunto principal da minha vida, e do meu ministério, que é a fé. E eu creio que é um assunto que a gente precisa estar sempre voltando, porque no fim das contas, sem fé, a própria Bíblia diz, né, é impossível agradar a Deus. E de alguma forma que eu não consigo entender, nós temos a tendência de tentar agradar a Deus de outras formas. E enquanto que a própria Bíblia diz que é a fé que agrada, né? E sem fé a gente não acessa nem a realidade de Deus e Deus continua sendo real, a gente tendo fé ou não, mas para nós ele deixa de ser em algum aspecto todas as vezes que a gente deixa de crer em algo a respeito dele ou algo a respeito daquilo que ele falou, né? Então, entender como manusear a fé, entender como fluir na fé, como funcionar pela fé e não por outras coisas, outras forças, outras motivações é fundamental. E Hebreus 11:1, eu quero dar o fundamento da palavra de hoje nesse texto tão famoso, tão conhecido, tão citado, mas tão importante. Hebreus 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico parado olhando e eu fico algum tempo meditando em cada uma das palavras dessa frase, né? Desse conjunto de frases e tá sempre transmitindo algo novo. É impressionante. E eu vou percebendo algumas diferenças que às vezes a gente mistura na compreensão, mas vamos mergulhar mais um pouquinho nesse texto, vamos mergulhar mais um pouquinho em tudo que está contido para nós hoje aqui. A gente tem falado bastante aqui no Aviva Zoom e nos outros encontros que a gente tem sobre a nossa identidade, sobre a paternidade de Deus, sobre a nossa posição como filhos de Deus, né? Nós já falamos muito sobre o significado de salvação e o que a salvação representa. Por exemplo, há um conceito antigo no mundo cristão, e equivocado que nos leva a compreender que salvação é algo para o futuro, né? Salvação é aquilo que nós vamos desfrutar depois da morte. A gente sabe que não é nada disso. Salvação é para aqui e agora, para hoje. Sim, nós temos a esperança da glória, da eternidade. Nós não precisamos ter medo da morte e tudo. Mas a salvação sotéria, né? Ela é para agora. Ela representa a nossa libertação total de todas as coisas que antes nós éramos limitados. Mas saber disso não vai mudar nada se a gente não entender como funcionar e quais são os princípios da fé e o que é a fé no reino de Deus, o que é a fé cristã, a fé bíblica, verdadeiramente bíblica. E uma das coisas que a gente precisa fazer é mudar a definição de fé no nosso entendimento mais enraizado. A fé, por exemplo, ela não é algo estritamente defensivo. Apesar da gente ver em Efésios que Paulo menciona ali o escudo da fé, né? E nós usamos o escudo da fé
para nos proteger dos dardos e nos proteger das mentiras, das investidas de Satanás contra as verdades que o Senhor libera e revela a nós. Então a fé tem uma conotação defensiva, mas ela não foi dada, ela não funciona somente para suportar dificuldades, mas ela é uma força também ofensiva e principalmente uma força criativa. Quando você vai ver a fé, quando você vai ver como o universo foi criado, a gente já falou isso aqui várias vezes, mas nunca é demais. O universo foi formado pela fé. E Deus disse: haja e houve. A fé, então, ela tem uma força criativa nela. Por isso que a gente precisa entender fé não só como um conceito de defesa, um conceito de proteção, né? Eu converso com muitos crentes, às vezes eu ouço crentes falando, e parece que o crente está sempre se preparando para o próximo ataque do inimigo. As pessoas estão sempre tendo sonhos de revelação ou estão tendo visões. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, eu falo porque eu também vivi assim por muito tempo. É sempre a ativação da minha fé era muito condicionada ao próximo ataque ou ao discernimento de um grande mal que estava por vir. Quem já teve esse tipo de experiência? E eu estava sempre na defensiva, eu estava sempre pronto para o próximo ataque contra o qual eu tinha as ferramentas, as armas para me defender. E eu vivi na defensiva, eu criei caminhos neurais, criei padrões de pensamento que me condicionaram a me ativar em fé somente quando eu senti que estava sob ataque. Durante muito tempo, eu desfrutei muito pouco do amor de Deus, eu desfrutei muito pouco dos benefícios da salvação para o aqui e para o agora, porque eu me enxergava como alguém que precisava se defender. Eu via o inimigo em expansão e o reino de Deus em constante retrocesso. Era como se o mundo estivesse indo de mal a pior. Aliás, eu escuto isso todos os dias, quase. As coisas só vão piorar. O inimigo está. Essa frase é clássica, né? É e se prepara, porque só vai piorar. Essa frase é uma das frases que eu mais tenho escutado da boca de cristãos. Teve uma aula essa semana, né? Ou foi uma sessão, eu não me lembro. Alguém falou na BSSM que a, a marca do povo de Deus deve ser a alegria e não a tensão, não a reação ao próximo ataque, ao próximo avanço do inimigo. Mas por que que a alegria não tem sido a marca do povo de Deus? Por causa de uma crença errada com relação à fé. Por causa de um posicionamento defensivo, quando na realidade nós deveríamos ter um posicionamento ofensivo e entender a fé como um instrumento de criação. Então, fixa isso hoje. A sua fé é uma forma de criar coisas, de criar universos. Você é filho de um Deus que criou todo o universo pela fé. Ele idealizou algo, ele creu que aquilo era a vontade dele e ele então formou todas as coisas a partir daquilo que ele creu. Então, fé é a forma como nós acessamos as realidades espirituais e trazemos elas para a terra. Deus criou o mundo falando, movido pela fé, movido pelo Espírito dele. Aquilo que ele visualizou no Espírito dele, ele trouxe à existência e transformou em algo físico. E nós somos filhos dele, nós trazemos a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos desenhados para funcionar da mesma forma que Deus funciona. Nós fomos comissionados a trazer realidades do céu para a terra. Então nós precisamos entender que a fé não é um abrigo para tempestades, ela é a ferramenta para transformar tempestades. A fé é a substância do invisível. A Bíblia fala em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza. Em algumas traduções, eles traduziram como substância. Não sei se você já viu alguma tradução assim. A fé é a substância, né, das coisas que se esperam. A palavra original
para substância ou para certeza, também pode ser um título de posse ou título de propriedade. Ou seja, está falando que essa certeza, que é a fé, é um fundamento para aquilo que se espera. Então, fé revela que nós temos posse, não é uma guerra. Ter fé não é um esforço para acreditar, não é acreditar que as coisas vão acontecer. Não é acreditar que o melhor vai acontecer, não é um otimismo, porque o otimismo ele vem e passa. Sejam as circunstâncias, sejam substâncias químicas rolando dentro do seu próprio corpo. Você acorda mal, às vezes, e com algum tipo de mal-estar, não dormiu bem, ou simplesmente não se alimentou do jeito que deveria no dia anterior, e o otimismo vai embora da mesma forma como ele veio. É possível você se manter em fé mesmo não tendo aquele otimismo natural, aquele otimismo químico, psicológico que muitas das vezes a gente tem sem saber por quê. Porque a fé, ela uma simples, não é um simples esforço que você faz para acreditar que vai ficar tudo bem. Você é capaz de estar lidando com uma frustração, você é capaz de estar lidando com uma dor, você é capaz de estar lidando com um sofrimento real e ainda assim continuar tendo fé, ainda assim continuar tendo certeza. Gabriel, mas me exemplifica isso biblicamente. Jesus no Getsemane, ele entrou em agonias, em um estado de tensão, de ansiedade muito grande, não porque ele não acreditava que o Pai era bom, não porque ele não acreditava que o milagre ia acontecer ou que ele iria ressuscitar. Ele estava naquele estado de tensão devido ao nível de traição que ele estava sofrendo e o nível de dor e sofrimento que ele sabia que estava para experimentar. E aquilo gerou nele um estado de tensão tão grande ao ponto de soar gotas de sangue. Mas você há de convir que, mesmo passando por isso, Jesus ainda tinha fé. Como homem, ele cria que ele ressuscitaria. E o engraçado, se é que se pode dizer assim, é que naquele momento de vulnerabilidade, Jesus chegou ao ponto de implorar, se você observar bem, por apoio dos seus amigos, dos seus discípulos. E ainda que ele estivesse pedindo, puxa, nem por um instante vocês podem vigiar comigo. Quantos lembram dessa passagem? Ele ainda tinha fé, porque se ele não tivesse fé, ele não poderia ser classificado como um filho de Deus perfeito, imaculado, porque a Bíblia diz que tudo que não é por fé é pecado, ou seja, basicamente a Bíblia diz que quando a gente sai da fé, a gente já entrou num estado de pecado. E Jesus não pecou, logo ele não deixou de crer em nenhum momento, ele não deixou de ter fé por nenhum momento. Então, naquele momento de grande tensão, de grande conflito interior, talvez ansiedade pelo que estava aguardando por ele há poucas horas, ele então pede por ajuda. Então, você percebe que mesmo num estado de que você está pedindo ajuda, mesmo que você esteja vulnerável, mesmo que você esteja experimentando dores, perdas ou traições, isso não reflete, isso não anula a fé que tem dentro de você. Então não se engane, não pense que só porque você está vulnerável, não pense que só porque você está sofrendo você não tem fé. O sofrimento ou o não sofrimento não são sinais ou de fé ou de falta de fé. Adversidades, problemas, frustrações não são o sinal de que alguém tem fé ou não tem fé. Também não são sinal de que alguém está em pecado ou não está em pecado. E o livro de Jó revela isso muito bem. Os amigos dele ficaram acusando ele por vários capítulos de ter algum problema e ele se defendendo. E o que importava ali era único e exclusivamente no que ele estaria crendo. Então, ter fé não é tentar acreditar, é estar convicto de que você possui espiritualmente a realidade daquilo que você espera que se manifeste fisicamente. Ter fé é ter o título de propriedade do milagre, é ter o título de propriedade do cumprimento de uma promessa. Seja ela cura, provisão, relacionamento, ministério, empresa, emprego, trabalho.
Ter fé não diz respeito ao futuro, ter fé não diz respeito à glória, ter fé não diz respeito à volta de Jesus. Tudo isso é muito bom. Ter fé diz respeito a algo que Deus falou para você. Lembra como vem a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra. Gabriel, Fala, Abner. isso que você Obrigado. falou aí, isso que você falou aí é muito importante, a parte do sofrimento. E eu vejo que nesse momento a gente poderia dar uma abertura para alguém perguntar ou não, pelo menos eu tenho, eu gostaria de fazer um bate-bola maior nessa parte, porque isso foi um conflito meu por muitos anos. E até hoje eu preciso lidar com isso. Não é porque eu estou sofrendo que eu não tenho fé. Isso é muito importante. Você trouxe o exemplo de Jesus, né? Que ele tinha fé e mesmo assim ele estava com a alma dele totalmente agoniada naquele momento. Isso para mim eu nunca tinha refletido nessa passagem dessa forma. É, eu queria também dar esse espaço para o pessoal. Quem de vocês que estão aqui também gostaria de fazer uma pergunta para o Gabriel dentro desse ponto? Porque muitas vezes a gente acha que por eu sentir medo em algum momento, por eu estar triste, por eu estar, eu estou totalmente sem fé. Eu estou incrédulo, eu me cobro por isso que eu deveria estar com a paz 100% porque Deus é bom. Tem alguém? Manda aí no chat. E se você puder, Gabriel, enquanto o pessoal manda no chat, você falar um pouco mais sobre isso. Rapaz, é interessante porque isso não estava no meu planejamento de falar. Isso simplesmente saiu aqui e eu não tinha pensado também sobre isso. Então eu creio que eu vou ter respostas, mas eu acabei de ter essa sacada. Foi E eu creio que não revelação. foi meu, foi coisa de Deus mesmo. Ó, Ah, o Luiz está falando que quer falar. pode falar, Luiz. Eles conseguem abrir, Abner? Ou tem que liberar? Eu acho que tá liberado, acho que eu não cortei, não. Peraí. Vê se você Não consegue cortei, abrir o não. microfone. Aí, Luiz, show, pode falar. Manda. Show. Estão ouvindo? Sim. Sim. Amém, amém. Boa noite a todos. Feliz por estar aqui. Vocês não sabem quanto que vocês ministram em meu coração, em minha casa, tá? E deixo de maneira muito clara, gente, o quanto vocês fazem diferença na minha vida. Muita, muita. Vocês não fazem ideia que em Corumbá, MS, tem uma semente, tá? Tem uma semente aqui. E a Amém. gente está trabalhando, tá? Muito obrigado, Abner, Gabriel, sua esposa, muito obrigado aos irmãos que se dedicaram em atenção pela minha vida. Mas vamos lá. Eu, por muito tempo, e Uhum. confesso que por momentos ainda eu sinto isso como, como uma culpabilidade. E eu vi o Gabriel falando agora, isso me lavou por completo, porque eu não vou mentir, é claro. Eu sinto que muitas vezes, poxa, acho que é falta de fé, como aconteceu o fato na semana passada, onde eu procurei o Gabriel, estava destroçado, né? Reprovei inabilitação pela terceira vez, né? Tava mal pra caramba e vem aquele pensamento, poxa, não tenho fé o suficiente para isso, eu não tenho fé, eu não tenho fé. E por momentos eu me permiti ficar preso nessa situação. Isso me machucou muito, me machucou mesmo, sabe? Porque é dinheiro investido, né? Pô, é uma crise, enfim, né? E dói, né? Dói, né? Dói. Mas o Gabriel, ele me direcionou e eu fiz algo bacana. Eu sentei e perguntei ao Espírito Santo o que ele queria. Aquilo, se era para me moldar, para me tratar, o que seria, né? Só que o que me parou, literalmente me parou, e eu procuro a resposta, né? Se os irmãos puderem me ajudar até nisso. Eu me sinto como se eu não tivesse fé o suficiente para alcançar isso, entende? Eu sinto como se que por momentos eu não me coloco Uhum. como filho, mas sim como muitas vezes escravo, entende? Escravo e não filho, e não a mentalidade de filho a qual deveria ter, entende? É isso. Sim.
Essa sensação foi o que me veio aqui enquanto eu estava falando sobre a questão de a fé ser a certeza, ser o título de propriedade, né? Ser a substância daquilo que se espera. E de repente foi essa visualização que eu fiz de que, caramba, isso não tem nada a ver com o que eu estou sentindo. Ter fé não tem nada a ver com o que eu estou passando. E de repente eu me lembrei de Jesus passando pela agonia que ele passou. E a gente não pode dizer que Jesus não tinha fé. Jesus passou por algo tão extremo que poucos ou ninguém chegou ao ponto de passar, considerando que o sofrimento dele era 100% injusto, né? Por mais que você diga que o que você está passando é injusto, você vai sempre se lembrar de que você tem também pecado. Jesus não podia se lembrar de que ele tinha pecado, então era extremamente injusto o que ele estava passando. A traição de Judas, o abandono dos outros discípulos, a negação de Pedro, tudo aquilo que gerou toda aquela emoção ruim. Aquilo tudo, Luiz, estava convivendo lado a lado com a fé de Jesus. A fé dele não impediu que ele suasse sangue, mas a fé dele continuava sendo real, que o que importa é a fé. Ele estava sofrendo extremamente, mas ainda tinha fé. E aí o diabo fica acusando a gente dizendo: olha lá, você está sofrendo porque você não tem fé. Mas é mentira dele. Na verdade, você tem fé, porque na verdade a fé vem pelo ouvir. Você ouviu a voz do Pai. Você ouviu que você é filho amado. Você ouviu que você não é escravo. Você ouviu que você é salvo. Você ouviu que você tem acesso a todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você ouviu. Se você ouviu, você tem fé, porque a fé é produzida automaticamente no momento em que você ouve a voz de Deus. Ah, Gabriel, aí você já exagerou. Não, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A Bíblia não diz que existe a opção da fé vir quando você ouve a voz do Pai. Não é uma opção, é uma garantia. Ouviu, tem fé. Agora, a fé, você não prova que tem fé porque você agora anda por aí vendo um milagre atrás do outro. Não é porque eu criei que imediatamente após crer eu vou ver a materialização do milagre. E aí, para eu responder o restante dessa pergunta, eu preciso dar continuidade no meu esboço, porque a resposta está realmente, sem brincadeira, a resposta está no desenvolvimento aqui do que eu preparei. Porque eu vou falar de tempos, eu vou falar dos tempos e dos processos. São duas coisas que eu vou falar aqui na sequência. Um é do tempo, a diferença de fé e esperança, e eu vou falar do processo de gestação do milagre. O processo de gestação entre o lançamento da promessa, que seria a semente, e o nascimento, o nascimento do milagre. Jesus, que poderoso, meu Deus. Eu tô sentindo meu corpo já vibrando aqui. Quando eu começo a sentir a unção, eu sinto meu corpo vibrar, e isso é tremendo. Eu acho que a Evânia também falou algo, deixa eu ver se tem a ver com o que o Luiz falou. É mais ou menos a mesma coisa, aquela sensação de limitação. É como se nós fôssemos a causa da ausência do milagre, né? É como se nós estivéssemos impedindo Deus de fazer alguma coisa. E nada disso é real. É tudo algo que o inimigo quer fazer a gente acreditar. O diabo ele precisa de todas as formas de bloquear a fé. Lembra da parábola do semeador? Que ele saiu a semear e uma semente caiu no meio do caminho e não brotou, logo morreu. A outra caiu no meio das pedras e veio o sol e matou. A outra cresceu e só que ela foi sufocada pelos espinhos. O diabo não pode impedir a fé de produzir frutos. O problema é que ele pode criar dificuldades, ele pode criar calor extremo, ele pode criar espinhos que sufocam. E compete a nós perceber que isso são espinhos. Essa sensação de derrota, de bloqueio, é, o sentimento de frustração entre o que foi prometido, né? E a sequência, que às vezes são dias, semanas, meses e algumas vezes anos. Eu tenho promessas, eu tenho palavras que já duram muitos anos, gente. Vocês não estão falando com uma pessoa
que recebeu promessas há 1 ano, 2 anos atrás e está crendo que vai se cumprir. As pessoas diziam que era fogo de palha lá em 2007, 2008, 2009, né? E que logo morreria. A verdade é que eu ainda estou crendo naquelas promessas lá de trás. E às vezes eu me deparo com as circunstâncias e eu fico tão convicto das circunstâncias contrárias à palavra de Deus, às promessas de Deus, que eu me sinto como Cristo, angustiado. Me sinto muitas das vezes decepcionado. Eu sinto dor pelas traições, pelas calúnias, pelos julgamentos precipitados, pelos abandonos e traições. Porque nada disso está contido na promessa. Essas coisas vêm para sufocar a nossa fé, que existe, que é real. E o que eu creio que o Espírito Santo está trazendo é: não se sinta culpado, não se sinta acusado. Você tem fé. E não é responsabilidade sua ter fé. Não é responsabilidade sua produzir fé. É responsabilidade de Deus. O que você precisa fazer é se disponibilizar para ouvir a voz dele. Porque ao ouvir a voz dele, você vai receber fé. Ora por mim, irmão, porque eu não estou tendo fé. Não vai adiantar nada orar. O que você precisa é ouvir a palavra de Deus. O que você precisa é ouvir a voz de Deus. Semana que vem, a gente ainda vai anunciar oficialmente. A semana que vem é a semana de ouvir a voz de Deus. Amém? Semana que vem a Viva Zoom vai ser especial, último do ano. Então já fica aqui a deixa, não perca. Fé não é só imaginar o que vai acontecer. Fé, então, é segurar o título de propriedade. Imagina que você ganhou uma casa. Não vou nem falar que você comprou uma casa porque não tem a ver com o reino. No reino você ganha casas. Então você ganhou uma casa. Só que a casa fica a 5 quarteirões de onde você está. O que você recebeu, então, como evidência daquilo foi o título de propriedade. Você não está vendo a casa, você ainda quer a casa. Você ainda quer tocar na casa, entrar, abrir a porta. Mas tudo que você tem é o título de propriedade, a escritura, não sei como é que fala, você tem ali, né, a escritura no seu nome, mas você ainda não viu a casa. Então, o que você está vivendo hoje, que eu estou vivendo hoje, nós estamos segurando o título de posse, a, a, a manifestação real daquilo, ou física daquilo, ainda vai acontecer, mas nós já possuímos aquele milagre. Jéssica, a gente sempre fica se questionando o que que eu fiz de errado. E tem gente que cai nesse sentimento de acusação, né? Ah, eu estou colhendo o que eu plantei. Para com isso. Você não precisa colher nada do que você plantou. Ah, Gabriel, mas a Bíblia diz que aquilo que eu plantar, isso eu vou colher, né? Só que Jesus já colheu. Esse que é o lance. Você plantou pecado, Jesus colheu o fruto do seu pecado. Lembra sempre disso. Ah, mas aí não é justo. Eu tenho que pagar algum tipo de preço. Eu tenho que sofrer alguma consequência. Não é justo eu ter feito coisas erradas e eu não sofrer. Ninguém está falando de justiça humana. A gente está falando de Bíblia. Jesus sofreu no nosso lugar. Ele levou as consequências dos seus erros. Antes de ser crente, depois de ser crente. Fato é que a gente não precisa se sentir culpado, tá? Ah, mas eu ainda estou na prática do erro. Então para. É só parar. Quando me sentir bloqueada, é o momento de agir de forma diferente. Faz sentido? Sim, sim. A gente precisa mudar nossas reações. Aliás, a gente tem que parar de reagir. A gente tem que continuar firmado naquilo que Deus falou. E Quando, quando a palavra de Deus influenciar mais as nossas emoções do que as circunstâncias, a gente vai viver uma vida mais alegre. Glória a Deus, Luiz. Amém? Então vamos avançar. Eu quero falar sobre a diferença. Obrigado, Abner. Pode interromper a hora que quiser, tá? Falar a diferença entre fé e esperança, tá? Isso é muito importante. Esperança aponta para o futuro. Esperança é algo muito bom, mas a única diferença que a esperança faz no presente é curar no máximo uma ansiedade, uma insônia. O que mais? A esperança, ela diz que Deus vai fazer. A esperança diz que quando você morrer, você vai para o céu. A esperança diz que Jesus vai voltar e vai botar ordem ao caos.
A esperança diz que algo bom vai acontecer no futuro. E a Bíblia nos promete várias coisas para o futuro. A Bíblia nos promete o reino milenar, a Bíblia nos promete a glória, a Jerusalém celestial. Ela nos promete coisas incríveis para o futuro. E a gente não adianta ter fé nessas coisas porque elas são para o futuro. A esperança aponta para algo que um dia vai acontecer. Então ela diz: Deus vai fazer um dia. Então a esperança é essencial para a gente não desistir, mas ela não muda a realidade agora. A fé é para o presente. A fé diz: Deus já fez e eu recebo agora. Entendeu o tempo dos verbos? Deus já fez e eu recebo agora. A fé aponta para algo que já existe, que já acontece e já é seu. E como já é seu, você recebe agora. A fé apropria, ela leva você a se apropriar da promessa no presente. A fé nunca diz assim: eu creio que eu serei curado. Isso não é fé, isso é esperança. A fé diz: eu estou curado. A fé diz: eu sou próspero. Eu já tenho o que Deus falou, que é meu. E aí a manifestação acontece no agora. Jesus frequentemente falava: a sua fé te salvou. A sua fé te salvou. Jesus nunca falou: a sua fé te salvará. Ela já te salvou. E esse salvou é sozo. Significa salvação mais abrangente. Não, não fala: a sua fé te salvou e por isso você vai para o céu. Não. A fé te salvou quando a pessoa foi curada de uma enfermidade. A fé te salvou quando a pessoa foi liberta de opressão. A fé te salvou, sabe, quando o filho ressuscitou. A fé, ela nos salva e nos dá tudo aquilo que Deus tem para nós hoje. Ele nunca falou: a sua esperança vai te salvar um dia. Ele falou: a sua fé te salvou. A gente precisa mudar o nosso coração de uma crença que Deus pode para uma crença do está consumado. Deus pode todas as coisas, ok, isso não muda nada. Eu quero saber se você entende que já aconteceu, que está consumado. Então a esperança nos mantém de pé enquanto nós esperamos, certo? A fé traz a resposta enquanto ainda nós estamos de pé. Então a gente precisa organizar os tempos na nossa cabeça. Se você crê que algo vai acontecer, você está então com a esperança. No momento em que a fé é ativada, você crê que já aconteceu. Aliás, se você precisa de um milagre, pergunta a Deus o que ele está fazendo com relação a isso. Pergunte a Deus. Você precisa ouvir a voz dele. Você precisa que algo aconteça, você precisa ouvir a palavra de Deus a respeito dessa situação. Porque você concorda comigo que você precisa de fé. Sem fé, você não vai afetar essa situação. Sem fé, você não vai manifestar cura. E a gente precisa se impregnar da voz de Deus. E a gente precisa ouvir de Deus a respeito de todas as coisas. Lembra que eu falei no começo sobre a fé criadora? Eu queria falar que a fé, ela funciona como uma gravidez. A gravidez mesmo de uma mulher. A concepção é quando a gente recebe a palavra. E a Bíblia faz analogia, Jesus usou essa analogia, que a palavra é uma semente. E a gravidez acontece no momento que o homem coloca a semente dele dentro da mulher. E a semente então fecunda ali o óvulo da mulher. A mesma coisa acontece quando a gente recebe uma promessa de Deus. No momento em que a gente recebe a semente de Deus, é nesse exato momento que a vida do milagre acontece dentro de nós. A concepção. Quando Deus fala, você é isso. Quando Deus aponta quem você é. Quando receberam palavras proféticas? Quando Deus fala, você é curado. Quando Deus fala, você é um pastor. Quando Deus fala, você é um missionário. Quando Deus fala, você é próspero. Você é frutífero. Você é abençoado. Quando Deus fala isso sobre você, isso não vai acontecer um dia. Isso já está acontecendo. A vida do milagre já está lá, como uma mulher grávida.
que tem o seu bebê escondido dentro da barriga. E muitas vezes a mulher está grávida e nem sabe no começo da gravidez. Apenas depois de alguns sinais. Quais são os sinais de uma gravidez? Aí as mulheres podem falar melhor do que eu. Algumas ficam com enjoo, outras têm cólicas, né? Mas a vida não começa quando o bebê nasce. A vida começa na concepção. Amém? Alguém discorda disso? A vida se inicia na concepção. Por isso nós devemos proteger todas as vezes que a gente recebe uma promessa. É como se a gente estivesse grávido de um bebezinho, gerado por Deus, gerado pela semente de Deus. E nós não podemos abortar aquilo que Deus falou. Nós não podemos dar lugar à incredulidade. Nós não podemos dar lugar às mentiras de Satanás. Nós não podemos dar lugar às acusações. Nada do que a gente fizer ou deixar de fazer vai anular o poder da promessa de Deus. Ela está lá. Podem se passar meses ou anos. A promessa vai estar lá. E ainda te digo mais: você carrega promessas dos seus antepassados, sabia? Promessas que você nem conhece. Você está grávido, você está grávida. Existem promessas sendo geradas dentro de você nesse exato momento. Você está num período de gestação espiritual. Se você está aguardando milagres, você está aguardando o cumprimento de uma promessa, protege esse bebê porque ele está dentro de você, crescendo. E no momento certo ele vai vir à luz. O silêncio de Deus entre a oração e a resposta não é a ausência de Deus, é tempo de gestação do milagre. Eu creio que essa é a parte mais importante de hoje. É a mais importante do encontro de hoje. Descansar. Porque nós já temos o título de propriedade, nós já temos a posse de tudo aquilo que Deus falou. É importante se lembrar. Uma mulher grávida, ela precisa sempre se lembrar que está grávida. Existem coisas que a gente não deve comer para não fazer mal ao bebê. Existem coisas que a gente não deve dar lugar na nossa vida. E se a gente deu lugar, a gente deve se arrepender para que a promessa de Deus não seja afetada, muito menos abortada. A gente precisa encarar as palavras de Deus como sementes dele, sementes que carregam o DNA dele. Por isso é tão importante. é, Durante muito tempo, dentro da igreja surgiu um movimento que combatia você buscar os milagres de Deus. Existem músicas cantadas nesse sentido, que a gente não deve buscar as mãos de Deus, que não importam as bênçãos, não importa o que. Se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. Os milagres que Deus faz carregam o DNA dele. As manifestações sobrenaturais, os milagres que Deus realiza na nossa vida, na nossa família, através da nossa vida, são revelações de quem Ele é. Não dar valor às sementes que Deus nos entrega é um pecado. Não dar valor às coisas que Deus falou que faria não é correto. Buscar a Deus de verdade sempre envolve buscar e esperar com expectativa aquilo que Ele disse que faria. É receber, sabe, as promessas de Deus como sementes e permitir que elas cresçam dentro de nós e acreditar que elas estão ali mesmo que não esteja vendo. Eu já ouvi, acho que minha esposa fala isso, parece que a ficha só cai de que você tem um filho quando você vê ele lá. Quando você ouve o choro, quando você vê o rostinho, quando você pega na mão. Porque antes ele não era visto, né? No máximo que você conseguia era visualizar numa Ultra. Hoje em dia tem a Ultra 3D que facilita.
Ou você ouvia ali o batimento do coraçãozinho. Sabe, hoje eu creio que a gente está fazendo uma ultra. Hoje, hoje é uma noite onde a gente está tendo a possibilidade de ver pelo menos o formatozinho, de visualizar, sabe, o cumprimento da promessa. Fecha seus olhos e traz à memória aquilo que Deus falou para você. O que ainda falta acontecer na sua vida? Qual é o bebê que você está aguardando nascer? Visualiza. Permita que o Espírito Santo faça uma ultrassonografia, sabe, do seu ventre espiritual, para que você perceba tudo que está aí dentro, tudo que foi depositado por Ele, tudo que foi concebido. Não tem como ouvir a palavra de Deus e não conceber a promessa, não tem como ouvir as promessas de Deus e não ficar grávido das promessas, não começar a gerar, não começar a dar forma. Sabe, eu creio que Deus está dando forma ao que Ele prometeu dentro de nós. Feche os seus olhos e visualiza cada uma das promessas, aquilo que mais tem te angustiado, aquilo que mais tem te deixado, sabe, entristecido nesses dias. Visualize. Permita o Espírito Santo fazer uma ultrassonografia daquilo que ele colocou dentro de você. Senhor, eu oro para que o Senhor faça uma ultra 3D hoje para que a gente possa ver com mais clareza o que nós estamos gerando, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos aqui, Senhor. Nós temos vivido dias em que a nossa fé tem sido colocada em xeque. O inimigo tem trabalhado pesado para dizer que a gente está doido, que a gente está acreditando em gente maluca, que a gente está interpretando a Bíblia de um jeito errado. Mas nós escolhemos continuar crendo, Senhor, que estamos dando a luz a algo santo, a algo glorioso. Pai, eu oro para que o Senhor mude o nosso foco, para que a gente enxergue claramente. Em nome de Jesus, visualiza a promessa, sabe? Visualiza aquilo que é mais impossível. Veja a sua cura. Se enxergue curado, se enxergue fazendo o que você não tem conseguido fazer. Sabe aquilo que você não tem tempo? Porque você tem trabalhado tanto, você tem estudado tanto, você tem dedicado tanto à sua família. Visualiza o que você está dando forma dentro de você. A provisão que você tanto precisa. As viagens que você sonha fazer. A igreja que você sonha ter. A família que você sonha em ter. Visualiza isso, visualiza o rostinho. A restauração da sua família. A restauração da sua vida. São tantas promessas. São tantas promessas. Peça ao Espírito Santo para restaurar a imagem daquilo que um dia você viu com mais clareza. Sabe, talvez você esteja sentindo dores de parto. Isso não é um mau sinal. Isso não é um mau sinal, isso é um bom sinal. Está quase na hora. Está quase na hora. Oro para que você enxergue, para que você veja a substância do milagre. Eu creio que você já está visualizando. Eu queria que você dissesse com a sua boca, fala assim: isso é real. A promessa está viva dentro de mim. O que o Senhor me falou gerou vida dentro de mim. E cada uma das promessas que Ele me fez já estão em mim. Me pertence agora, é real. Amém, Alessandra. É verdade, tudo isso é verdade. Sabe, ao invés de a gente pedir mais e pedir de novo, a gente deve agradecer. Então agradeça a Ele. Pai, eu te agradeço, porque no reino espiritual isso já está consumado.
Eu protejo a sua semente com paz e eu recuso a dúvida. Em nome de Jesus. Queria te dar um tempo para você falar com ele. Entre você e ele agora, fala com ele sobre aquilo que você acha que precisa mudar em você, aquilo que você acha que o comportamento que você precisa mudar, uma vez que você já tem um milagre, uma vez que a promessa de Deus já gerou vida dentro de você. E a promessa não vai ser afetada do que você pensa, acha ou sente. Porque a promessa vai ter a cara do Pai. Porque Ele é que colocou a semente dentro de você. Amém? Glória a Deus. Pai, eu oro para que o Senhor venha sobre a mente dos meus irmãos, sobre a nossa mente, para que o Senhor venha nos tirar, Pai, da posição de muitas das vezes nos sentirmos culpados ou sermos, Senhor, os agentes, às vezes, do problema existir e com isso ficarmos presos em ciclos, em situações, Pai, que não foi o Senhor que nos colocou, em nome de Jesus, para que a fé verdadeira, a fé genuína seja produzida em nós. Nos dê ferramentas, habilidades, Pai, de entender o Senhor, em ouvir a Tua voz. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de acessar a verdade da palavra, em nome de Jesus. Que a gente consiga fluir, que a gente consiga permanecer, Senhor, crendo nas promessas como Abraão creu. Tua palavra diz, Senhor, que ele creu contra a esperança, porque naturalmente falando era impossível ele ter um filho, Sara dar à luz, mas eles creram do que o Senhor falou. O Senhor mudou o nome de Abraão para que ele não esquecesse que a promessa era real e ela ia se cumprir. E como o Gabriel trouxe aqui, Jesus também sofreu agonias, passou por situações, mas, Senhor, ele não duvidou, ele permaneceu crendo naquilo que o Senhor tinha estabelecido, planejado ali, quando ele veio a esse mundo para nos trazer redenção, para nos reconciliar novamente com o Pai. Nos faz, Senhor, acreditar, Pai, naquilo que o Senhor já falou, nas promessas, dos bebês que estão sendo gerados dentro de nós, nosso ventre espiritual. Por mais que a gente ainda não veja as coisas acontecendo, Senhor, que a gente continue crendo, não negando os fatos, porque se a gente negar, a gente vai trazer existência e vai chamar a existência as coisas que não existem, como se já fossem. Então a gente não nega a realidade, mas a gente não concorda com ela e a gente declara que Jesus já conquistou tudo que a gente precisa. E a gente atrai, a gente chama para a materialidade, para se tornar visível, para se tornar físico, aquilo que já foi conquistado no espiritual, aquilo que já foi conquistado por Cristo na cruz e Ele nos entregou. Em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, brote no nosso coração de uma forma, Pai, que a gente seja levado àquele ponto que o Senhor deseja para nós. Que a gente possa refletir, Senhor, não com os nossos argumentos humanos, porque quando a gente tenta fazer algo, Pai, humanamente falando, a gente vai se frustrar, a gente vai errar.
mas que a gente possa fazer de forma sobrenatural, Senhor, guiados pelo Teu Espírito. Nos conduz a esse lugar, Senhor, em nome de Jesus, e nos tira desse lugar, Senhor, de culpa. Eu sinto que o Senhor quer tirar pessoas aqui de situações de culpa, de achar que tá vivendo situações hoje, porque talvez tenha feito algo que não deveria ter feito, porque talvez tenha falhado em uma área ou já falhou várias vezes e acha que por causa disso está vivendo situações ou consequências dessas atitudes. Mas como o Gabriel falou aqui, você escolhe se você vai colher o que você plantou, você vai colher o que Jesus plantou na cruz. Jesus plantou na cruz cura, restauração. Ele levou sobre ele todas as nossas doenças, enfermidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Então hoje nós podemos ter paz porque ele conquistou isso para nós. Você decide se você vai colher o que ele plantou naquela cruz e nos entregou, sem merecer, sem merecermos, sem fazermos nada. Ele simplesmente fez porque ele é o próprio Deus, ele é o próprio amor, ele decidiu fazer isso em nosso favor. Você escolhe se você vai querer isso ou se você vai querer continuar acreditando nas mentiras do inimigo, que você precisa colher o que você plantou, o que você fez de errado. Você decide. Peça ajuda do Espírito Santo para te direcionar e crer nas verdades daquilo que o Senhor já fez por nós, em nome de Jesus. Amém. Alguém gostaria de fazer uma pergunta nesse sentido, dentro desse assunto que está sendo falado? Enquanto isso, se tiver alguém, manda no chat aí para nós. Se você quiser falar no microfone, mesmo assim, manda no chat, quero falar, que aí a gente administra melhor isso. Mas eu queria aproveitar para falar para o Luiz uma breve visão que eu tive aqui logo no início, quando você entrou, eu olhei para sua tela e eu tive o Espírito Santo me mostrar você na garupa de uma moto. Eu acho que eu fiquei tentando entender por que na garupa, mas vou te passar e você ver se faz sentido. Eu vi você na garupa de uma moto e eu vi você recebendo o livramento de um assalto. Você estava na garupa de uma moto, vinha um assaltante, colocava a arma na sua cabeça, e foi essa visão que eu tive. Mas a visão é que o Espírito Santo te deu um livramento. Não sei quanto tempo faz isso, mas ele te livrou. E é muito louco, porque o Espírito Santo, muitas vezes, ele é tão bom que ele nos permite saber de alguns livramentos, mas tem umas centenas que a gente não faz nem ideia. Mas ele, na bondade dele, disse para você hoje que ele te livrou de algo que você nem viu que aconteceria. Porque ele te ama, porque ele cuida de você, porque ele zela por você em todos os instantes da sua vida, em qualquer lugar que você estiver, seja na rua, seja em casa, seja no trabalho, seja caminhando. E o Espírito Santo te livre. E eu aproveito para falar isso para todo mundo, porque eu me lembro uma vez que eu trabalhava vendendo perfume na rua. Eu andava com uma mala gigante de carrinho assim, cheia de perfume. E uma vez eu estava no centro da cidade e eu fui andando por centro, eu andava para vários lugares com essa mala, entrando nas lojas, vendendo o famoso porta a porta. E certa vez eu estava num culto e um pastor falou para mim assim, pastor que era profeta, né? Ele falou para mim assim: Abner, o Espírito Santo te dá um livramento de morte. Eu vejo você andando na rua com uma roupa social e carregando uma mala. E algumas pessoas estavam arquitetando te assaltar ou fazer algo, e o Espírito Santo
fala que ele te livrou. E aquilo foi tão impactante para mim, não pelo fato de o Espírito Santo de o Espírito Santo me livrar, porque ele me livra o tempo todo, mas pelo amor dele, de usar uma pessoa para me falar especificamente a roupa que eu estava usando, a mala que eu estava carregando, para mostrar o coração dele, como ele cuida de nós. E eu queria dizer isso para você: o Espírito Santo, ele cuida de você, ele cuida dos seus familiares, ele cuida as suas preocupações que você tem com seu filho, com sua mãe, com seu pai, com aqueles que estão à sua volta. Você pode colocar nas mãos dele, porque ele cuida, cuida de todos. E muitas vezes nós temos uma perspectiva de que Deus cuidar quer dizer que não deveria acontecer nada, né? Então, por exemplo, se Deus cuida do meu filho porque ele está doente, né? É o questionamento que vem na nossa cabeça assim: se Deus cuida, por que que a minha mãe está com câncer? Se Deus cuida, por que que isso está acontecendo? Se Deus cuida, por que eu estou sem nada de dinheiro na conta? O cuidado de Deus, ele é um cuidado tão especial que ele só consegue. Esse cuidado, ele está o tempo todo presente na nossa vida, mas ele vai transbordar à medida que você descansar nesse cuidado. É aqui que está a chave. Eu nunca me esqueço de um dia que eu, quietinho com o Espírito Santo, falei: Espírito Santo, eu quero ter paz. Simplesmente isso. E o Espírito Santo fala: a paz está na certeza que Deus cuida de tudo. Aí eu falei: caraca, mano, é tão óbvio, porque é muito óbvio. Se Deus cuida de tudo, por que eu estou preocupado? Mas por que eu estou preocupado? Eu refleti sobre isso. Por que eu estou preocupado se Deus cuida de tudo? É por causa da necessidade que nós temos de estar no controle. Nós queremos saber o que vai acontecer amanhã. Nós queremos ter o recurso certinho para tudo que vai acontecer. Nós queremos saber o como. E quando nós começamos a colocar nossa cabeça no como, é aonde a gente entra no desespero. Porque se a gente for avaliar como, baseado no que o Gabriel estava falando sobre a esperança vem quando existe algum tipo de como. Aí vem uma esperança. Pode vir daqui. Ah, pode ser aquele, pode vir daquele caminho ou pode vir daquilo ali. Aí acende-se uma esperança no meu coração. Ufa, ainda tem um caminho, ainda tem uma porta, ainda tem um buraquinho que pode vir dali. Só que Abraão creu contra a esperança, por quê? Porque não tinha como. Não tinha nenhuma porta, mano. Não tinha nenhum buraquinho do que poderia vir. Ele já era velho, a esposa era velha e estéril. Se ela fosse só estéril, já não teria como. Ela era estéril, idosa e ele idoso. Não tinha como. E aí tá a chave, porque mesmo sem ter o como, ele ainda sabia que Deus era poderoso para fazer. E essa fé se prova lá na frente, que é muito louco. Depois que tudo acontece, o filho nasce e Deus fala: entrega. E a Bíblia diz que ele se levantou e foi entregar. Mano, isso é muito absurdo. E quando ele entrega, lá em Hebreus, o escritor de Hebreus fala que Abraão, ele tinha certeza que se ele matasse Isaac, Deus ressuscitaria Isaac dos mortos. Caraca, mano, olha o nível de fé. E por que ele tinha esse nível de fé? Não sei como ele aprendeu isso, mas ele tirou os olhos do como. O como, pensa, grava isso, manda no chat. O como é irrelevante. O como é irrelevante. O que importa é o quem. Em quem você confia, é isso que importa. O como é irrelevante. Agora, ó, presta atenção nisso, ó. Tudo que você se preocupa aí, que você tá com seu coração preocupado agora, pensa o seguinte: não importa o como. Eu não me apego no como. Eu não me apego em como que vai acontecer a cura e como que vai vir o dinheiro, como que vai vir a provisão, como que a porta do emprego vai abrir, como que meu filho vai se converter. Não importa, eu só sei que vai acontecer. Percebe? Se você conseguir pensar racionalmente, só racionalmente, você já vai ver seu coração entrar em calma. Porque o desespero vem quando você olha para e não vê caminho nenhum.
É aí que está o desespero. Só que ele é o Deus que abre caminho onde não existe caminho. Ele não precisa. Ó, uma vez eu estava meditando nisso esses dias. É muito lindo quando nós temos os 5 pães e os 2 peixinhos, né? Nós temos alguma coisa para colocar na mão de Deus, para ele fazer o milagre. Mas ele não precisa dos 5 pães e 2 peixinhos. Ele não precisa. Ele cria. E criar é ser a partir do nada. Nós temos a ideia de que para Deus fazer um milagre, nós precisamos entregar alguma coisa. Às vezes, sim. Só que nessa forma de pensar, a gente está limitando Deus como se ele precisasse de alguma coisa nossa. Não, ele cria a partir do nada. Se não existe vaga, ele vai criar vaga para entrar você. Se não existe empresa, ele vai mandar alguém abrir empresa para entrar você. Se não existe um médico que consegue curar a enfermidade, ele vai criar um nome, um cientista que descubra e ele vai curar você. Se não existe ninguém à sua volta que tem fé para orar pela sua cura, ele vai trazer alguém de outro país no seu bairro para pregar numa igreja para você ir lá e ser curado. Ele não precisa de nada para criar, ele só precisa de uma coisa, que nós confiemos. Porque a fé é a moeda no mundo espiritual, é a única moeda que acontece no mundo espiritual. Então, agora aí no seu particular, fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, não importa como. Eu entrego nas tuas mãos. Eu sei que já está feito. Eu acredito que já está consumado. E eu permaneço e descanso nessa realidade. Em cima da frase que até a Bruna falou, não é negar a realidade, é viver a partir de uma realidade superior. E essa realidade superior é de que as coisas já estão consumadas. Uau! Luiz Carlos, eu não falei com Abner da Mota. Foi Deus purinho. Só recebe. Foi Deus purinho. Creio que o livramento aí é literal, talvez, mas eu creio que é livramento. Eu creio que foi livramento. Foi Deus cuidando mesmo. Eu acho que isso daí foi uma palavra de Deus mesmo, certeira, né? Principalmente por ele ter te visto em cima da moto, tá? Só para contextualizar, né? A carteira que o Luiz tava. A prova, né, Luiz? Você chegou a mencionar, né? Também era a habilitação da moto, né? Enfim, não tinha como o Abner ter visto isso só da cabeça dele. Isso aí com certeza foi de Deus, então é isso. Recebe, cara, recebe. E aí, o Luiz, fica num lugar de descanso. É. Por mais que assim você tenha ficado chateado, por mais que assim era algo que você queria muito e aí não aconteceu, mas enquanto o Abner estava falando isso, eu fiquei pensando, eu falei, uau, cara, porque às vezes a gente tende a olhar as coisas, né, com uma ótica, e aí o Senhor tenta corrigir a nossa visão, e aí, assim, eu sei que houve um investimento, houve a questão de você, né, perder, ou o seu tempo também, né, você teve que fazer as aulas e tudo mais, mas eu vejo como o Senhor te dando realmente um livramento, e não que não vai acontecer, talvez só não fosse o momento, a hora, talvez, mas essa visão que o Abner teve, para mim, trouxe esse entendimento, entendeu? Então, assim, descansa no Senhor, porque vai acontecer, mas vai acontecer num momento que Deus conduzir, sabe? Que Deus estabelecer. Amém? E voltando para a palavra, o parto antes da hora pode gerar a morte do bebê, né? Sim. Então tudo tem seu tempo, então é confiar e descansar. É por isso que eu tava falando, gente. É engraçado. A gente está sempre falando sobre isso, mas nós estamos sempre precisando ouvir sobre esse assunto, meditar, né, Abner? Sobre esse tema. A gente não tem vivido tempos fáceis, estou falando por mim aqui, por nós. O tempo da espera prolongada, o tempo de aguardar o cumprimento das promessas. E não é um tempo em que o inferno fica calado, é um tempo que o inferno fica é, bombardeando a nossa mente, sabe? E é nesse aspecto que a fé tem a conotação de defesa. Nós precisamos proteger.
o bebezinho que está dentro de nós, gerado pela semente de Deus, dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito e ser sustentado só pela palavra. Só que lembra da sacada que o Espírito Santo trouxe logo no começo. O fato da gente estar num sofrimento, numa agonia, muitas das vezes, ou, né, como Jesus ali suando sangue, isso não anula a nossa fé, então não deixa mais o inimigo te acusar e dizer que você não tem fé, porque você tem fé. Creia que você tem fé. Tenha fé que você tem fé. É, né? Não é brincadeira. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, se você ouviu uma palavra de Deus, creia que você está com fé dentro de você. Porque é a própria palavra que tem a responsabilidade de dar à luz a promessa dele e aquilo que ele falou. Amém? Algo também que eu acho importante nessa questão de fé é que nós precisamos entender também que o sofrimento ele tem o seu papel. Ele tem um papel que é muito importante. Não é, Deus não nos faz sofrer, mas o sofrimento tem um papel. Porque se eu não passo por uma situação onde eu estou sofrendo interiormente, emoções agitadas, ansiedade, sofrendo pressão do externo, dos familiares, se eu não passar por esse teste, aonde é que a minha fé vai se fortalecer? Porque a minha fé ela não se fortalece no. É importante. A fé surge quando eu ouço a voz de Deus, a fé surge na presença, só que ela se fortalece nos testes. É nos testes, aonde ela parece que tudo vai dar errado. E eu tenho que continuar confiante. Eu tenho que continuar. Eu vou passar por frustração, eu vou criar, ó, sem verdade, eu já passei por tudo isso, ó. Decepcionar com Deus, se frustrar com Deus, se irar com Deus, brigar com Deus em oração. Todos esses processos com Deus, eu tô falando, sem contar com as pessoas, tá? Porque, enfim, nem vale falar. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Mas tô falando com Deus. De Deus dar uma palavra e essa palavra não se cumprir no momento que você acreditava que ela tinha que se cumprir. Você se decepcionar. Você às vezes ficar 6 meses para perceber que você tá ofendido com Deus. São vários fatores que acontecem dentro de nós, só que tudo isso ele é necessário, por quê? Porque quando eu passo por esse processo de me ofender, aí de repente eu percebo, eu me coloco num lugar de humildade, eu me arrependo, eu ganho um nível de maturidade que nenhum livro dá, meu. Nenhuma leitura, nenhum testemunho de ninguém vai dar. É necessário eu passar por meus testes. É aquele exemplo que eu dei na semana passada. Se você fosse contratar um segurança para te proteger, com certeza ele seria o do BOP, não seria da polícia da escola. O guardinha que guarda a creche. Por quê? Porque o soldado passou por muito mais testes, sofreu muito mais e teve que continuar. Então a fé, ela tem várias fases, tanto a fase da materialização, a fase da paz, do descanso, mas ela tem aquela fase aonde você está chorando. Eu já passei isso por diversas vezes. Por exemplo, fé numa provisão. Deus me dá uma palavra, eu sou o teu pai supridor. Aí eu tô cheio de dívidas, gerando vários problemas. Aí eu estou chorando externamente, eu estou chorando, mas dentro de mim, chorando, eu oro. Eu continuo confiando que tu és o meu supridor. Essa circunstância não me define. Eu não sou um endividado porque eu tenho dívidas. Eu sou um filho amado, provido e totalmente suprido. Essa é a minha realidade e a circunstância a qual estou vivendo vai ter que se dobrar à palavra que o Senhor me deu. É necessário você passar por esses momentos onde você é apertado e pressionado e ainda assim você não tira os olhos do autor e consumador da sua fé. E muitas vezes, em algumas circunstâncias, você vai passar isso por anos. Algumas são semanas, outros são meses e alguns são anos. Por que algumas coisas demoram? E Deus tem falado muito isso comigo, tá? Por que alguns processos demoram? Porque Deus está muito mais interessado na construção do seu caráter
do que simplesmente na conclusão da promessa. Ele quer ver você com a promessa na mão e é maravilhoso, mas ele quer a conclusão, a construção do seu caráter. Isso é muito mais importante. Então é necessário esse processo. É só a gente olhar para uma criança e a gente ver. Se você der tudo para uma criança na mão, na hora que ela quer, o que que vai acontecer? Todos os problemas possíveis, emocionais, espirituais e físicos. Mas uma criança, ela precisa passar por um processo de aprendizado, de disciplina. E Deus é um pai que ele nos ama. Então, a fé precisa passar pelo momento de que parece que nada vai acontecer. Mas eu continuo confiando, porque eu sei que já aconteceu. Abner. Oi? E aí eu lembrei, né, de uma passagem que tem lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4, que eu acho que respalda exatamente isso que você acabou de falar, né? Tá escrito assim: pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Eu acho- Uau, e isso é muito forte, que é muito pesado esse texto de Tiago, porque ele fala, é motivo de grande alegria, né? E eu estava meditando num texto hoje que fala assim, cante alegremente, ó estéreo. Cara, isso é muito pesado. Uma vez eu tava passando por uma situação e meu pai, como eu sempre falo, uma vez eu vou trazer meu pai aqui pro Aviva, né, mano? Tem que putz, não dá, porque é bem no dia do culto dele lá da igreja dele. Tá tendo culto lá agora. É, ele me deu essa palavra, ele falou assim, ele mandou um áudio, falou assim, ó, Deus manda te dar essa palavra. Cante alegremente, ó estéreo. Pense, meu nobre, é estéreo. Ela não tem filhos. E Deus tá falando, cante alegremente. Não é só cantar, meu não. Cantar chorando. Deus não tá falando cante chorando. Ele tá falando cante alegremente, ó estéreo. Então, o que que Deus fala para você hoje? Cante alegremente, você que está faltando provisão. Cante alegremente, você que está esperando a sua cura. Cante alegremente, você que está esperando seu cônjuge. Cante alegremente, você que está em busca da paz. Por que cante alegremente? As coisas no mundo físico e espiritual elas funcionam de forma diferente. Cantar alegremente quer dizer que a pessoa já crê, confia no Pai e confia que a promessa já se cumpriu. Então eu me alegro. Lembra uma vez que o Bill falou assim, cara, esse exemplo, o Bill é muito bom nos exemplos, né? Então ele fala assim: imagina se você recebe uma ligação de uma pessoa totalmente confiável. Imagina aí, meu nobre. Imagina você recebendo uma ligação de uma pessoa que sempre faz o que fala. Pensa uma pessoa que sempre faz o que fala. Você recebe uma ligação dessa pessoa e fala assim: ó, hoje é segunda-feira. Imagina que hoje é segunda-feira. Você recebe uma ligação dessa pessoa e essa pessoa fala o seguinte: meu nobre, eu vou comprar uma pizza. Tem como você vir aqui na sexta-feira que Deus me mandou dar R$ 10.000 para você? Tem como você vir na sexta-feira? A pergunta é: você esperaria sexta-feira para se alegrar, meu irmão? Ou você se alegraria hoje? Isso, agora nós estamos falando de uma pessoa totalmente confiável. Agora nós estamos falando de Deus, meu nome. Se ele te prometeu, seja a cura, o milagre, a provisão, a conversão do seu filho, é agora que eu tenho que começar a me alegrar. Por isso que é cante alegremente, ó estéreo. As coisas não aconteceram, mas eu canto alegremente porque eu sei que no mundo espiritual já foi, filho, já realizou. E o mundo espiritual é o que governa e não o mundo físico. É isso. Glória a Deus. Ai, Jesus. Deus é bom. Glória a Deus. Deus abençoe. Acho que por hoje deu, né? Vamos fazer igual o Pernalonga, por hoje é só pessoal, né? Vamos dar, vamos dar aqueles avisos só.
a gente mandou um texto lá no grupo do Aviva. Semana que vem é a última sessão de Aviva deste ano, tá? Nós voltamos no dia 15 de janeiro, é isso, né? É, 15 de isso. janeiro nós voltamos, vamos dar umas férias aí para todos, tanto para vocês quanto para nós. Só que na semana que vem é especial. Eu falo o que é, porque se eu falar o que é, é capaz de que a gente saia daqui 2 horas. Eu quase falei, mas eu fiquei na dúvida. Ah, eu vou falar, quero nem saber, mano. Acho que é o último do ano, então pode falar. Então, na É, semana que vem, vai ser sessão profética, salas proféticas. Não que é o nome que a gente usa mesmo, eu esqueci, mano. É sala acho que é profética. sala profética. É. É, sala profética. Então, meu nobre, compartilhe aí com os familiares, compartilhe com as pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Cara, não tem nem como a gente não falar. Você falou hoje que a fé vem pelo ouvir. Como que a gente não vai Isso. falar para o povo vir para a sala É. profética? O povo tem que vir para a sala profética, tá? Então nós vamos ter sala profética para que você que não sabe o que é sala profética, nós abrimos aqui o Zoom às 8h30, como normal. Porém, nós vamos dividir em diversas salas o Zoom, aonde nós vamos estar nós e algumas pessoas, equipe que a gente confia que nós vamos trazer, e você vai entrar nessa sala e você vai receber uma palavra profética direcionada para a sua vida, tá bom? Então, nesses dias costumam começar 8h30 e terminar na hora que dá para terminar. Às vezes a gente fica até É. 11 horas e tal. Mas é você recebeu sua palavra profética, você pode desligar e ir embora. Não vai ter pregação, ministração, é só o profético rolando. Para nós liberarmos uma palavra também para o seu 2026. Liberarmos palavras para o seu 2026. Tá bom? Então. Esteja aqui às 20 horas e 30 minutos na quinta-feira. E o grupo vai ficar aberto hoje até amanhã à Uhum. noite, tá? O grupo ele fica aberto para compartilhar testemunhos, compartilhar o que você recebeu hoje aqui, o que você sentiu, o que o Espírito Santo comunicou no seu coração. O grupo fica aberto para essas coisas, tá? E a gente só deixa eles 24 horas, depois a gente fecha de novo e só abre na quinta que vem. Então fique em paz que o grupo não vai ficar aberto o tempo todo, tá? Tem algum aviso que eu esqueci aí, Bruna, Gabriel? Ah, não, é só se alguém quiser compartilhar algo que não quiser colocar lá no grupo, a gente fica disponível aqui. Nem sempre a gente vai responder rápido, mas não tem problema pedir oração, tirar alguma dúvida no privado. Também não tem problema nenhum orar pela gente, entregar palavras proféticas. A gente está disponível Ô, também para receber. coisa boa, hein? Coisa boa. Eu acho que é isso. E se você está assistindo a gravação no YouTube, então clica lá no link que está aí na descrição para você poder. Ah, é, a Ivânia queria falar, eu tinha esquecido, eu tinha visto o comentário dela. Mas enfim, clica no link, entra no grupo do WhatsApp e você vai poder participar ao vivo das próximas. Fala, Ivânia, vai Ah, lá. a Ivânia já é parceira minha, é de aluna. Só vou aquela dica, direto ao ponto. Fala, Tá. mulher. Então, quando você estava orando, eu lembrei de uma imagem minha quando eu estava tendo e veio vários sentimentos. Eu vou viver essa dor novamente, veio vários sentimentos. Eu vou viver a dor novamente, eu vou passar por algum processo que vai doer, né? Veio só e veio um pouco de medo. Faz sentido? Aí eu lembrei do começo, da fé, né? De ter a fé. E quando entrou, o Gabriel falou sobre os medos, sobre os pensamentos que vêm, né? É, você quer falar, Gabriel? Pode falar se quiser. Não, só cortou um pouquinho na hora que você falou. Quando você teve, aí deu um corte. Você Sentiu teve essa dor. memória aí, foi em que momento? Enquanto o Gabriel falava, você teve uma lembrança da infância, foi isso? Eu tive uma lembrança quando eu tive um parto, porque eu tive Ah, que ter parto. um parto normal, né? Aí você falou, Sim. veio a lembrança do momento do parto, a dor, tudo tal, o Ah, clarão sim. na hora. Aí eu senti um pouco de medo de sentir essa dor novamente, né? E veio o medo de Ah, sentir essa sim. dor. Não, a gente usa a analogia, eu estava usando a analogia do parto, porque eu entendo que a palavra de Deus é a semente, e assim como a gente, né, a mulher engravida ao receber a semente, e aí a Uhum, gestação tem todo aquele processo. Então eu entendo a gestação
natural, a gestação da mulher, de um filho, ela simboliza bem a gestação de uma promessa, entende? Então foi nesse Uhum. aspecto que eu falei. Então a dor, tem a dor que a mulher sente para dar à luz, muitas das vezes ela revela a dor que a gente sente, mas não fisicamente, né? Principalmente quando está às vésperas ou às portas das promessas se cumprirem, geralmente é ali que se intensifica o sofrimento, a angústia ou o medo, né? Enfim, mas é mais simbólico, sabe? Sim. Mas Eu creio então que é mais é quase assim. parecido, não? Eu, É parecido, mas não fisicamente, né? Bom, se bem que existem partos espirituais que o Espírito Santo gera, mas aí já são experiências sobrenaturais que a gente tem. Mas não precisa ter medo, Evânia. Não precisa ter medo. Coisas de Deus não são ruins. amém, Eu também glória a Deus. acho que, assim, uma das coisas que a gente precisa entender é que o maior lugar onde nós temos as nossas batalhas com as trevas é na mente. Esse é o Isso. maior lugar. Logo, Satanás vai sempre trazer vários tipos de pensamentos. E uma das coisas que eu Uhum. aprendi há algum tempo atrás, não sei quanto, mas que ajudou muito é eu não me identificar com a minha mente. Muitas vezes a gente fala assim, eu estou pensando isso. Não, é a sua mente que já tem um padrão de pensamento. Você é um ser por trás da sua mente, que em algumas linguagens, em física e tal, chama o observador, né? Então você tem uma forma de pensar. Ele é um padrão. De acordo com o que você nasceu, até os seus 7 anos, formou-se um padrão de Hum. pensamentos. Vamos dar um exemplo? Uma mulher, eu sempre dou esse exemplo porque ele, sei lá por quê. Uma mulher que foi traída por um homem. Uma mulher foi traída por um homem. E aí ela foi, começou a namorar com outro homem, ela foi traída também. Como pode, se ela não for uma mulher com uma inteligência emocional, ela vai construir um padrão de que todo homem trai, se ela não tiver inteligência emocional. Agora, todo homem trai? Não. Hum. Isso é uma mentira. Porém, na mente dela é uma realidade. Só que esse padrão de pensamento foi formado. O padrão de pensamento é como um programa que é instalado no computador. Esse pensamento, toda vez que essa mulher pensar em se relacionar de novo, vai vir esse pensamento. Eu não vou me relacionar porque o homem trai. Eu não vou me relacionar porque o homem trai. Se a mulher não tiver esse conhecimento de que a mente dela tem um padrão, ela vai achar, é eu que estou pensando isso. Não é você que está pensando isso, é a sua mente que está padronizada. Logo, eu preciso entender que eu sou o ser espiritual, eu não sou a mente. Logo, o que que eu faço? Quando eu tenho pensamento todos os dias que vão contra o que Deus diz. Todos os dias. E não é um só. São vários pensamentos por dia contra o que Deus diz. Eu preciso o quê? Anulá-los. Eu anulo. Falo assim, isso não é verdade, isso não é realidade, eu recuso esse tipo de pensamento. Descredibilizá-los. Descredibilizá-los. Às vezes, então, são várias estratégias, não dá para falar hoje, mas são várias estratégias que você usa, anular, lutar contra. Eu já estou numa fase onde eu ignoro-os. Eu simplesmente sei que eles não são meus. É isso, eles não são meus. Eu ignoro e deixo eles passar e vão embora e eu fico com aquilo que Deus falou. Então, esse tipo de memória, e a nossa mente ela não sabe o que que é presente, o que que é passado, o que é futuro. Para ela, se você teve uma memória de um parto, para ela você está tendo um parto agora, para o seu corpo. Então, é normal que você tenha essa memória e o seu corpo sinta tudo. Sinta tudo. Isso é Amém. natural. Você simplesmente vai dizer para si mesmo e entender que isso não é realidade e não é verdade. Entendeu? Quando o Gabriel finalizou a fala dele, veio uma voz também, falou assim agora, se eu passei pela dor do parto, eu vou passar por que precisar passar. Show. Você fica com essa daí que é muito melhor. Entendeu? É isso. Uhum. Essa questão de pensamento, de pensar coisa ruim, nós temos que entender que isso é normal, tá? Às vezes a gente olha para É. Uhum. uma pessoa mais experiente espiritualmente e fala assim: esse cara não tem pensamento ruim, ele não tem pensamento de fracasso, não tem pensamento de, sei lá, de que tipo de pensamento. Todos nós temos. Eu tenho contato com homens e mulheres experientes no mundo espiritual e todos eles têm pensamentos ruins. Mas eles aprenderam que o pensamento ruim vem da carne, vem da alma e também vem das trevas. Eu só preciso aprender a lidar com esse processo, tá bom? Amém. É Tá isso, bom, meus amados. gratidão. Boa noite a todos. Lembrando que a aula vai ficar lá no YouTube. Entra lá, compartilha com seus familiares e quinta que vem nós nos vemos para o último Aviva. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite.